Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma live. E hoje vamos falar sobre tinta. Tinta para cartaz, tinta para plaquinhas, né? E eu vou preparar uma tinta aqui para a gente ver como é que vai ficar. E tirar todas as suas dúvidas. Então, se você está começando no cartaz, né, tá do zero e quer aprender a fazer cartaz, então eu consigo te ajudar, tá bom? A intenção aqui é te ajudar a se tornar um cartazista fora da média. É um tema que vira e mexe, as pessoas, né, me perguntam, né, no YouTube, no Instagram, né, qual tinta que eu uso, como que eu preparo, qual a mistura, se eu trabalho com tinta à base de solvente, com tinta à base de álcool, né, e eu só trabalho com tinta à base de água, né, eu só trabalho com tinta à base de água. Minha intenção é mostrar, né, como que eu preparo a tinta, né, para que você, né, se por acaso tiver for uma das coisas que está te travando, né, para poder te destravar. E se precisar da minha ajuda, né, já sabe, né, deixa um comentário ou me procura no Instagram, né, me manda uma mensagem no Instagram que eu consigo te ajudar, tá bom? A intenção aqui é te ajudar a sair do zero e se tornar um cartazista profissional e, né, colher os benefícios dessa profissão. Eu vou preparar só uma cor de tinta e a preparação da cor de tinta, né, preparando uma, né, o restante é tudo igual. Então, né, não tenho necessidade de preparar, né, várias cores. Eu vou preparar uma e caso queira, né, fazer as tintas aí, é só depois misturar o pigmento e aí vai entendendo, né? Só muda a cor do pigmento, a mistura, a proporção acaba sendo muito próxima. Né? Eu vou trabalhar com a tinta aqui que eu tenho, que é a tinta Premium, né? Souvenir, é uma tinta muito boa, mas caso você não tenha essa tinta, né, talvez influencie um pouco só na proporção da viscosidade, né? Mas eu digo que a viscosidade da tinta é próxima da viscosidade de um detergente. Né? A tinta para a gente trabalhar no cartaz, né, nas plaquinhas, né, próxima ao detergente. Se conseguir esse tom, essa viscosidade, né, tá na viscosidade próxima do correto, um pouquinho mais rala, um pouquinho mais grossa, depende da superfície. Se for trabalhar no vidro, um pouquinho mais grossa. Se for trabalhar no papel, né, pode ser um pouquinho mais rala. Se for trabalhar na madeira, né, pode ser mais rala também, que a madeira lá puxa bastante. Então, é esse ajuste, é um ajuste fino, né, que quando começar a pegar a manha, né, trabalhar em superfície diferente, vai entender. Tá bom? Nada complicado, fácil de preparar. Eu vou aqui para a bancada, né, vou virar minha câmera e vou mostrando aqui, né, conforme a gente for fazendo, tá bom? A tinta Souvenir, o bom dela, ó, é que ela parece uma pasta. Né? Essa tinta que eu vou preparar agora é a tinta dos cartazes que eu vou fazer daqui a pouco. Né? Hoje tem cartaz. Inclusive, eu acho que é esse que está chegando aqui no meu telefone. Exatamente. Está chegando agora. Mais trabalho. Então, vamos lá. Vamos preparar a tinta que a gente vai usar. Né? Que eu vou usar, né? Amanhã. Então, potinho, tinta e água. Mais o que? Uma paletinha. Uma paletinha para mexer. Paletinha para mexer. Então é isso. Né? Água, tinta, Souvenir Premium, branco neve. Eu uso a branco neve e trabalho com pigmento, com corante. Não vou fazer muito. Né, ó. Isso aqui, ó, como é que ela é grossa, ó, parece uma massa. Nem pinga. Isso aqui é o suficiente. Dá para fazer quase um potinho desse de tinta. Água. A proporção da água
É quase o dobro de tinta. Próximo disso. Então, se for fazer... Aqui já tá, o potinho já tá meio avermelhado, mas não tem problema. Porque eu vou... Deixa eu melhorar essa luz aqui. Cadê meu grampinho? Tomara que eu não faça besteira. A tinta tem que mexer bastante, tá, gente? Eu vejo que tem gente que começa a fazer e aí manda foto pra mim e o que pega é que às vezes não tá misturando bem a tinta. Então tem que misturar bastante. Ela tá cheia de pedaço de tinta. Mexer até ela diluir. Essa mesma tinta que eu uso aqui é a tinta que eu uso para fazer as plaquinhas. Né? Eu tô com a produção das plaquinhas para essa semana. Estou finalizando, faltam 20 só para terminar minhas 100 plaquinhas. E aí essa tinta, né, que eu uso aqui por cartaz é a mesma que eu uso na plaquinha. E a plaquinha é um excelente negócio para quem está aprendendo a fazer cartaz. Eu vou trabalhar, tenho trabalhado com a cor violeta. Violeta. E é isso, ó. Mexe, mexe, mexe. Tem que mexer bastante. Você viu que eu botei uma paletinha dessa aqui de tinta, ó. Vou botar mais água. Até ela atingir a viscosidade próxima do detergente. Quando chegar nessa viscosidade, a gente está pronto aí mais ou menos para trabalhar. Quando eu falo que trabalhar com a tinta à base de água, ela é muita vantagem, para vocês verem. A gente vai para 6 meses de tinta, ó. 15/12/2020 que eu comprei a tinta, né? 15/12, ou seja, já fez 6 meses. Estamos indo para 7 meses de tinta. Ou seja, R$26 a tinta, mais R$4 de cada bisnaguinha dessa de corante. Ou seja, eu tenho tinta por muito tempo. Daqui a pouco a gente vai testar a tinta. Vamos ver como é que ela ficou. Esse processo aqui, ó, tem que ter um pouco de paciência mesmo. Tem que bater bem a tinta para não ficar com pedaço. Senão, quando risca, pega um pedaço no pincel, vem o fundo do potinho com os pedaços de tinta branca. Então tem que diluir bem ela. E se quiser um tom mais escuro, só colocar mais corante. Para mim, o que eu tenho usado é mais ou menos isso mesmo. Então já tá bom. Pode dar uma pigmentada de vermelho, também dá uma puxada diferente no violeta, faz uma cor um pouco mais exclusiva. Tá boa. Então, a vantagem de trabalhar com a tinta à base de água, com uma tinta popular, que é essa tinta que eu trabalho, uma é a facilidade de limpeza. Outra facilidade é encontrar o produto, É um produto que tem em qualquer lugar, qualquer região do Brasil a gente encontra. Porque não é uma tinta exclusiva para cartaz. E quando a gente trabalha com a tinta exclusiva para cartaz, é mais complicado, A gente fica tendo que utilizar esse tipo de produto. E é um produto muito específico, que não tem em qualquer região. Tem que comprar via internet, e aí tem que pagar frete. O material já é mais caro, então acaba dificultando. E para quem está começando, quem está do zero,
Pode começar com um investimento muito baixo, né? Não precisa investir muito alto. Eu digo que um pincel desse tamanho aqui, ó. Vou começar com um pincel desse tamanho aqui, ó. Tamanho... Esse aqui é um tamanho 14. Pode ser tamanho 10, 12, 14. Né? Para quem está começando, é um bom tamanho para começar. Aqui, ó. A tinta já está boa. Então, um pincel para começar a treinar, pode ser um pincel desse tamanho aqui, ó, 14. Esses dias eu comprei pincel. Estou com os pincéis aqui que eu nem usei ainda. Esse aqui, ó, 16. Tá zerado ainda. Nem foi para tinta ainda. Comprei outro aqui, ó, tamanho médio para pequeno, tamanho 14 também. Então são pincéis bons para quem está começando. Tem aqui, ó, tamanho 12. Tem outro tamanho 10. Esse aqui, ó, tamanho 10, é ideal para quem tá começando, né? Compra um pincel desse aqui, né? Vai pagar na média aí de R$10 ou menos um pouco, tamanho número 10 é mais barato. Tá de 7 a 10 reais. Uma tinta que custa dessa lata aqui. Essa aqui, a última vez que eu paguei 26, né, na média de R$30. Mas para quem vai treinar não precisa comprar essa lata grande, né, de 900. Pode comprar latinha menor. Ou tinta de PVA para artesanato. Vai pagar mais barato ainda. 6, 7 reais. Ou seja, com 20 reais, 30 reais, é possível começar a treinar para começar a fazer cartaz. Eu chamo disso de montinho e montão. A gente começa com um montinho e logo a gente parte depois, né, faz um montinho, vende alguma coisa, aumenta um pouquinho o nosso montinho, compra mais material, vende alguma coisa e assim a gente vai evoluindo, vai comprando material e quando a gente vê, a gente já tem todos os materiais, tem pincel, né? Esse mês eu comprei comprei R$100 de pincéis, então, né, são pincéis que vão ficar aí por bom tempo agora. Vamos para o teste aqui. Deixa eu virar minha câmera aqui do... Pronto, que agora fica mais simples. Vamos fazer um teste aqui com o nosso... com a nossa tinta. Então, as vantagens de trabalhar com a tinta base de água, né, com tinta popular, é que encontra em qualquer lugar. Então, para quem está do zero, né, não precisa ficar escravo de comprar tinta específica para cartaz. A tinta de parede, né, com pigmento, corante, né, tinta branca, dá o tom no corante, faz um pouquinho, usa. Esse pincel aqui, ó, número 6, é um pincel de pelo longo. Pincel de pelo longo requer um pouco mais de técnica, então eu aconselho, né, aos meus alunos, quando começam, a começar com um pincel de pelo curto, né, para pegar a mão primeiro, depois migrar para o pincel de pelo mais longo, depois que a coordenação motora já está, né, afiada, já ensaiou o suficiente. Então, vou fazer um teste aqui. Eu acredito que a viscosidade está boa. Tá boa. Tirando o reflexo da luz aqui na minha cara, tá batendo no papel e tá vindo, tá tudo certo, a tinta tá ótima.
Então, ó, com menos de R$30 é possível comprar um material para começar a treinar. Não só treinar, né? É o suficiente para começar fazendo pequenos trabalhos e começar a fazer renda para começar a comprar material. Agora, para tinta vermelha, tá o preço. É um preço fictício, estou só testando a tinta. Então, não é um preço real. Só pegar meu palitinho aqui. Meu palitinho sumiu. Cadê meu palitinho? O palitinho sumiu. Vai o pincel mesmo. Todas as duas tintas feitas com a tinta branca. E o tom a gente acerta. O tom que a gente desejar. Né? Não fico sentindo cheiro de solvente ou cheiro de álcool. É uma tinta que eu posso usar para várias coisas. Se sujar a mão, né? Qualquer sabão lava. Então o benefício de trabalhar com a tinta à base de água é muito maior. Sem contar que não é prejudicial, né? Ficar respirando tinta à base de solvente por muito tempo não é muito legal. Então tá aqui. Eu vou virar a câmera aqui agora. Deixa eu virar para mim. Opa! Vou acertar aqui. Pego minha referência ali pelo quadro. Ali, ó. Opa. Tá aí, ó. Nosso cartazinho. É um cartazinho que fica no palitinho lá. Fica preso assim. Fica pros dois lados. Como que eu posso te ajudar, né? Bote ali nos meus comentários, né? Como que eu posso te ajudar agora com dúvida sobre tinta, né? Qual a sua dúvida sobre tinta, né? Coloca aí para mim, né? Qual a sua dúvida? Como te ajudar, né? Com tinta, né? Qual a sua dúvida sobre tinta? Tudo sobre tinta para cartaz, né? Onde comprar, preço, por que eu uso tinta à base de água, né? Coloca para mim, né? Porque às vezes a dúvida que eu acho que você tem, às vezes você não tem. Se você não escreve, eu não consigo descobrir. Obrigado pelos likes. Qual a sua dúvida? Qual a sua dúvida sobre tinta? Como que eu posso te ajudar? Aproveita. É uma dúvida que o pessoal... né, eu tenho um vídeo de tinta que é o vídeo mais acessado do YouTube. As pessoas realmente têm muita dúvida. Por mais que eu traga conteúdo aqui sobre tinta, né, sempre tem dúvida. É uma coisa simples, né, mas é aquilo que eu falo, né? É simples, mas não é fácil. É simples quando a gente sabe, né? Eu que tenho, né, já é familiar para mim trabalhar com a tinta à base de água, né? Com essa tinta, eu não tenho problema nenhum. Mas para quem está começando, acaba tendo dificuldade. Exercício com pincel, não teve exercício com pincel, Vera. Eu só mostrei os pincéis, caso alguém queira comprar pincel, né, para começar, para quem está do zero.
Eu estava falando dos pincéis que estão aqui, né, os tamanhos, né, eu vou fazer lives de pincel, né, eu já fiz algumas, mas pincel também, pincel e tinta é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida, não para de ter não, né, porque sempre tem gente nova chegando no canal e as pessoas têm dúvidas, né. Eu falo que, né, para a gente começar a trabalhar com um cartaz, o ideal é trabalhar com um pincel de pelo curto para quem está começando, né? Porque tem esses pincéis aqui, ó, ele tem um pelo mais longo, sendo que primeiro tem que aprimorar a técnica, né? Começar com o pelo longo quando não tem costume, parece que é impossível. Não é não, mas parece, né? Quando a gente começa com o pelo curto, é bem mais fácil, né? Mas precisa do treino de coordenação motora, que aí começa com o pelo curto, né, com toda a técnica para trabalhar com pincel de pelo curto, e depois a gente migra para o pincel de pelo longo. Né? Eu ensino isso no meu curso, no treinamento, né, que as pessoas comecem, né, com o pincel, e não precisa ser nenhum pincel específico, né? Tem esse pincel aqui, que é o 141 da Tigre, né, que é o Marca Tropical, é um excelente pincel, né, um pouco mais difícil de achar, tem na internet com facilidade, mas em papelaria é um pouco mais difícil. Tem outro também, o 181, né, que é um bom pincel. Tem um outro aqui que eu uso bastante, que eu comprei para testar e gostei. É um pincel até chanfrado. Tá vendo? É um pincel chanfrado. É da Condor. Né? A referência dele é 427. Comprei para testar. É um bom pincel. Eu gosto bastante dele. Tá bem gasto já. Mas o pincel mesmo top, né, sem erro, que pode comprar é esse 141, né, o Marca Tropical. Para treinar, um pincel é o suficiente, tá? Comprar um pincel, esse aqui, ó, tamanho 10, 12, é o ideal para treinar, para começar. Isso para começar, né, quem está, né, vendo o vídeo aqui no YouTube. Né? Quando quer realmente, se quer aprender a fazer cartaz, o ideal é comprar 3 pincéis. Né? Um pequeno, um médio e um grande. Né? O pequeno vai de 4. Né? Deixa eu pegar um pequeno aqui. Esse aqui é... Nossa, é 4. Ó, esse aqui é um pincel tamanho 4, bem fininho. Foi o que eu fiz ali? Não, né? Fiz outro. Fiz com tamanho 6. Eu tenho vários tamanhos, mas não precisa ter todos os tamanhos. Eu tenho porque, na verdade, eu não fico escolhendo pincel. Eu pego o pincel e escrevo. Né? Mas para quem está começando, né, acha que tem que ter um monte de tamanho de pincel. Não precisa não, tá? Esse aqui é um 4, né? Eu sugiro um 4, um 6 para começar com um pincel pequeno. 10, 12, 14 para pincel médio. Né? De 20 a 22, um pincel grande. Esse aqui é 18. Esse aqui é 22. Já apagou, mas eu sei que é 22. Né? Que é um pincel grande, que é o que eu uso. Né? Não tenho nenhum pincel maior do que esse daqui, 22. Né? O meu maior pincel é o número 22. Eu tenho até aquelas trinchas, mas eu não uso para preço. Quando eu tenho que fazer cartaz grande, eu uso isso aqui, né, para o preço. Acabo só usando ele para preço, apesar de ter 3 desse daí, quase não uso. Então, para comprar pincel, né, um pequeno, um médio e um grande. Agora, não quer gastar dinheiro nenhum, quer começar mesmo no baixo custo, comprar um pincel, tamanho médio. Né? Aí compra de 8, 10 ou 12, para treinar, né, para sair do zero. Né, começar a treinar, a sentir, né, como é que é trabalhar com pincel. Né? Não tem nada demais, gente. As pessoas acham que é difícil. Né? É porque a gente tem o costume, quando a gente vem com a crença de trabalhar com a vida inteira a gente escrevendo no lápis, né, com a caneta. Então, o formato que a gente escreve com o lápis, com a caneta, né, faz com que a gente fique, né, mecanicamente, né, é automático. A gente pega para escrever e a gente vai escrever da mesma forma que a gente escreve com o lápis, com a caneta, a gente quer escrever com o pincel. E aí é onde está o erro das pessoas, né? Não tem como. Né? O pincel, ele tem a característica dele, né? Ainda mais quando é um pincel de pelo longo, né? Tipo esse fininho aqui, ó. Por isso que eu falo, né? Começa o treinamento com um pincel de pelo curto
pegou a técnica, né, aperfeiçoou a mão, a coordenação motora já está no automático, aí a gente vai para o pincel de pelo longo. Né? Qual a vantagem do pelo longo? Ele acumula mais tinta, a gente consegue escrever mais tempo com ele, não precisa ficar molhando toda hora. E o pincel de pelo longo, ele acaba fazendo também modelando melhor, dando melhor acabamento na letra. Né? Não que o pincel de pelo curto não faça, né? Eu faço os dois, né? A minha fonte, ela é feita com os dois pincéis. Os cartazes, não tem nenhum cartaz aqui. Vou pegar uma placa dessa aqui que é maior. Eu queria uma que tivesse... Aqui, ó. A gente tem os dois pincéis. Um pincel, que é o Residência, que foi escrito com pincel de pelo longo. E o Vascaíno aqui, que foi escrito com pincel de pelo curto. Né? Quando a gente vê, o S é igual. Né? O A é igual. Mas qual letra que tem aqui? O N, tá vendo? Sendo que o formato com... Cada pincel ele tem uma característica própria de acabamento. Né? Você vê que aqui é uma letra mais arredondada. Né? Ela faz um acabamento mais arredondado. Né? Tem pincel que ele faz o acabamento da letra mais fechado, mais reto. Né? Então o pincel faz isso. Né? Isso é legal, porque... Né? Mesmo a gente tendo a nossa fonte, o pincel ele vai lá e vai selar, né? Vai fechar o acabamento da nossa escrita. Né? E por isso é bom, né? Quando a gente aprende a trabalhar com pincel, ter vários pincéis. Eu não tenho problema de pegar nenhum pincel, eu pego qualquer um e escrevo. Sendo que quando eu pego, por exemplo, eu escrevi ali com pincel pelo número 6, poderia ter pego esse aqui de número 4. Todos dois eu ia escrever. Sendo que a letra ia ficar um pouquinho mais magrinha. Eu ia distribuir a maçã, né, que eu escrevi. Da mesma forma, com pincel de pelo do tamanho número 6. Né, mas se eu fizesse com pincel tamanho 4, ia distribuir da mesma forma, sendo que mais fino. Então, se eu pego um pelo 8, tipo assim, ó, o 499, né, você vê que ele ficou bem fechado aqui, ocupando bem o espaço. Né? Por quê? Porque eu fiz de tamanho 10. Se eu fizesse com o tamanho 6, eu ia fazer o 499. Só que ele ia ficar um 499 mais magrinho. Né? Mas a fonte é a mesma. Então, ter uma variedade de pincel, né, facilita dessas coisas. E quando tem uma palavra muito grande, por exemplo, se fosse maracujá para escrever numa plaquinha dessa, aí eu daria preferência a escrever com esse pincel, né, que é o número 4. Eu não usaria o pincel número 6. Né? Mas para escrever maçã, aí eu posso usar tanto o 4 quanto o 6, né, que não tem problema. Por exemplo, aqui, ó, 499. Se fosse 44,99, aí eu daria, né, prioridade a trabalhar com pincel mais fino, porque senão ia ficar a letra muito grossa. E eu ia ter que trabalhar com uma puxada só no pincel. Aqui eu consigo trabalhar com mais puxadas, onde com mais puxada eu consigo fazer uma letra, né, com acabamento melhor. Né? Uma das técnicas que eu uso e que eu ensino é a gente trabalhar com mais de uma puxada nas letras para a gente poder criar uma característica própria na nossa letra e sair do comum, que é o quê? A pessoa faz um risco, outro risco e fecha, né? Faz o fechamento. Acontece quando a pessoa faz por exemplo, aqui, ó, o M, né? O que o pessoal faz? Um risco para baixo, outro risco, outro risco, outro risco. E aí fez o M, faz o A, a mesma coisa, faz o C, a mesma coisa, e aí a letra fica toda blocada, né, sem característica. Quando a gente faz com um pincel mais fino, com mais de uma puxada, né, que é o que eu faço, né, eu trago uma, trago outra, faço acabamento, né, eu consigo gerar uma característica na minha fonte. E aí a letra, a escrita fica um pouco mais bonita, fica mais bem acabada, né, gera um pouco mais de conforto para quem olha, né, ver que foi feita uma coisa com cuidado. Mas, né, o papo hoje é sobre tinta, né, mas só respondendo a Vera, né, sobre o pincel. Eu espero que tenha te ajudado, tá, Vera? A palhinha que eu dei de pincel aqui não é tudo, mas para quem está começando, é ajuda, tá? É uma ajuda para tentar te destravar, tá? A intenção é te destravar. Né? Deu para ajudar? Deu para entender sobre o pincel? Né? E sobre tinta? Né? Vamos voltar para o nosso tema tinta, né? Para a gente aproveitar essa live
até para quem for ver depois, até para você rever depois, né? Você que está aqui. Me manda sua dúvida sobre tinta, né? Vamos tentar destrinchar, né, tinta hoje. Que bom, Vera, que te ajudou. Tá? Eu tô olhando ali, porque o meu chat hoje está bem longe. Minha mesa hoje está uma bagunça danada. Você não tem noção. Eu ainda tenho que fazer cartaz. Hoje ainda vou fazer cartaz. Acabou de chegar a relação agora. Daqui. Nem abri ainda. Quarta verde. Alface 60 centavos. Ó, o preço tá bom. Então, gente, esse aqui é um formato ótimo de trabalhar, ó. Acabei de receber aqui, ó, os encartes. O encarte para fazer os preços para amanhã. Eu não saio de casa. Mel e o encarte de hortifruti. Trabalhar nesse formato, eu acho que é a melhor coisa que tem para o cartazista. Eu trabalho em casa, no horário que eu quero, eu vou fazer agora, à noite. Já vi série com as crianças, já vi o que eu podia fazer. Qual a viscosidade boa? Samuel, você chegou atrasado, mas eu vou te falar qual a viscosidade boa. Depois volta a rever a live, tá? Do início. Eu preparei uma tinta aqui, mostrei como é que faz e falei da viscosidade. A viscosidade para o cartaz é próximo da viscosidade do detergente, mas não precisa ser a ferro e fogo, não. Por quê? Se for para o papel, próximo do detergente. Se for trabalhar na madeira, pode ser um pouquinho mais ralo, porque a madeira ela trava um pouco mais o pincel. Então pode ser um pouquinho mais ralo. Se for para o vidro, aí tem que ser um pouquinho mais grossa. Mas fica dentro dessa proximidade do detergente, tá bom? Tenta colocar na viscosidade do detergente, e aí um pouquinho mais de água, um pouquinho menos, você faz a diferença. O bom da tinta à base de água é que a gente nunca desperdiça, Se ficou ralo demais, a gente acrescenta um pouquinho mais de tinta, um pouquinho mais de corante, e ela volta a engrossar. Se tiver grossa, a gente bota mais um pouquinho de água e chega no ponto que fica legal. Uma coisa que eu fiz que facilitou muito, facilita para os alunos, é uma garrafinha com furinho. Aqui tem um furinho, eu fiz um furinho aqui na tampinha, ó, e aí eu vou dosando a quantidade de água que eu quero. Porque quando eu trabalhava com a garrafinha e eu botava aberta assim, às vezes acontecia o acidente de cair muita água. Aí tinha que fazer tinta pra caramba para poder aproveitar. E como eu gosto de fazer tinta para usar durante uma semana, não gosto de ficar fazendo muita tinta, quando eu fiz o furinho, facilitou bastante. Mas a viscosidade da tinta é próxima do detergente, tá, Samuel?